Olá, eu sou Bruna Letícia, eu sou a criadora e coordenadora das terapias e trabalhos do Despertar da Autocura. Esse é mais um vídeo da série de vídeos sobre as terapias que eu desenvolvi. Neste vídeo eu vou falar sobre a terapia oráculo cigano na luz dos registros acásticos e do fogo sagrado alinhamento energético. Como o próprio nome diz, a leitura aqui do oráculo cigano ele tem um viés terapêutico. Então ele foi firmado, esse trabalho foi desenvolvido na afirmação da leitura corporal que diz que o Mestre Jesus escolhe 12 apóstolos para dizer que tudo na vida tem no mínimo 12 possibilidades. E é dentro dessa proposta, é dentro dessa afirmação que essa terapia ela foi sendo atualizada e trazendo novas diretrizes ou novos caminhos terapêuticos. Essa terapia ela é presencial e ela pode ser feita com intervalo mínimo de 3 meses. Por isso, quando a pessoa está com uma confusão mental, um desnorteamento, muita demanda mental, eu indico passar primeiro pela terapia conversa canalizada antes de vir para essa. Porque a leitura aqui é uma leitura das várias imagens, das várias propostas, das várias intenções que já circulam dentro do campo da pessoa, nos seus vários níveis de consciência, ou nos vários centros de força, ou vários chakras, como algumas escolas definem. Ela tem uma leitura inicial, onde que traz a atenção da gente para o ponto-chave, para o centro de todos os pontos que vão circular naqueles 3 meses. Por que a proposta de 3 meses? Porque de 3 em 3 meses a nossa consciência passa por uma atualização e aquilo que está ali vigente ou que circula ali já não é visto mais ou processado mais da mesma forma. Então, se eu tenho uma vontade, ela não segue mais todas aquelas características que eu tinha visto antes. E de 3 em 3 meses, por mais que uma proposta, uma intenção, ela se mantenha, ela tem outros elementos que a constroem ou que a circulam, que a apoiam, que dão matrizes para ela, bases para ela. Depois dessa leitura inicial, existe a leitura da mandala astrológica. E aí eu vou falando a expressão de cada uma das casas. Por exemplo, eu sinto, eu posso, a tomada de consciência, eu penso, eu equilibro. Cada uma das casas eu apresento, o oráculo apresenta, essa leitura apresenta as virtudes e as conversões. Então, isso vai sendo associado a uma associação das casas numa leitura que também acrescenta a visão da escola egípcia, onde que essas expressões elas são determinadas em cada casa. Associado a isso, ou antes disso, através de uma oração, a abertura dos registros acásticos. Essa abertura ela pode ser feita por uma série de maneiras. Então, os registros acásticos, abrir os registros acásticos é falar do corpo causal, ou do chakra laríngeo, ou do 5º centro de força, ou do 5º chakra. E, na verdade, essa oração é para que essa pessoa ela vá cada vez mais se conectando com ela mesma, entendendo aqui que o oráculo não adivinha nada na visão aqui das nossas mestras que regem esse trabalho. O oráculo, ele capta, representa aquilo que circula o campo da pessoa. E o tempo todo é falado, é lembrado que aquilo que está sendo apresentado são matrizes, são possibilidades que podem ou não serem praticadas, usufruídas, desenvolvidas, e isso é livre-arbítrio. A proposta aí de falar das virtudes e das conversões é facilitar isso, é estimular para que a pessoa ela esteja conectada com a própria vida, com as várias matrizes. Eu percebo na minha história, e várias pessoas também aqui relatam, que às vezes a gente tem um ponto, um problema, uma situação que está mais difícil ao nosso olhar, ou sob o nosso olhar, e a gente esquece que nós somos um conjunto.
uma série de habilidades, uma série de competências, que nós temos várias atuações na nossa vida simultâneas e que cabe, às vezes, aquela que está mais fluida, me dá um recurso, me dá um estímulo, favorece a minha percepção ou ter um insight que desata um nó daquilo que está mais difícil para mim. Então, tudo isso é trabalhado, é falado durante esse tratamento, esse oráculo, e aqui também a associação do fogo sagrado alinhamento energético, que é uma técnica xamânica de uma escola fundada por Mônica Oliveira. Então, ao tratamento, à abordagem de uma leitura específica, de um congelamento, uma paralisação, uma interpretação que é da pessoa, que pode ou não ser verdade, mas que quando levantando ou quando trazendo ela como origem da sua própria história, pode fazer toda a diferença e ela acessar habilidades e competências. Quando eu falo do corpo energético, eu falo de mudar uma polaridade para outra. Então eu falo de acessar, entre aspas, uma sombra, entre aspas, uma história que a gente amarrou, algo que a gente vem evocando muito passado e trazendo à tona como se fosse hoje. Então, se eu vejo com um novo olhar, se eu me permito ressignificar, aquilo tudo muda. E, segundo o comandante Asta, atrás de cada sombra existe uma grande competência. Então, esse trabalho ele não vê uma conversão como uma sombra ter que ser retirada. Ele vê como uma sombra que precisa ser vista, aceita e que a gente pode, assim, acessar a polaridade oposta também daquilo que pode ou que está dominante ou predominante, vigente no nosso campo e que nos deixa presos, inflexíveis, não maleáveis, o que é bem incoerente à espécie humana, já que nós somos seres naturalmente imutáveis. Então, essa terapia tem toda essa abordagem, é uma terapia que tem a sensibilidade de fazer uma leitura até onde a pessoa permite, que traz também conceitos como norteadores mesmo, ou para ajudar, e que também há indicação de recursos dentro ali dos pontos principais da célula-mãe ali do assunto da leitura do oráculo. Espero que você esteja gostando e te aguardo no próximo vídeo. Até lá!